Depois do jogo de ontem, a gente foi ver o que Flamengo e Botafogo, que são rivais, mas jamais inimigos, mas se comportam como inimigos, porque eles não conseguem se entender sobre nada. São dois clubes que hoje não se entendem sobre nada por causa de William Arão. Eles foram às redes sociais e fizeram o seguinte. Primeiro, o Twitter oficial do Flamengo comemorou a vitória. Só que será que era hora de comemorar a vitória com essas palavras? Não adianta fugir, não adianta correr. Deu Mengão no Engenhão só com a nação 2-1. O Botafogo entendeu que isso era incitação à violência. Duvido que o Flamengo incitou a violência. O Flamengo apenas foi infeliz, na minha opinião, no uso das palavras, mas o Botafogo foi lá. É sério que estão fazendo apologia à violência em um dia de confusão e morte? O Flamengo depois tuitou uma nota de pesar. Mas aí, depois. Mas aí respondeu ao Botafogo. O Flamengo é um clube austero, concordo, íntegro, concordo. E apesar de se manifestar com humor quando cabe nas redes sociais, jamais faria provocação relacionada a um assunto tão sério. Concordo. Mas foi mal nas palavras. E aí voltou a dar uma cutucada no rival. E a gente já sabia que tinha gente morrendo, gente morta. Não era hora de Flamengo e Botafogo pararem de se cutucar e juntos trabalharem pelo fim da violência no futebol? Aí veio o Vasco. Estamos com o Botafogo. A gente sabe que Vasco é aliado do Botafogo politicamente e adversário do Flamengo. Na luta pela paz nos estádios, ou seja, cutuca o Flamengo. Aí que faz o Flamengo. O Antônio Tabet, que é o vice-presidente de comunicação do Flamengo, muito competente, porque desde a chegada dele a comunicação do Flamengo ficou, quase que ligou no amplificador, mas ele foi lá e respondeu. É sério que estão tentando camuflar a derrota, inventando uma apologia? Seria infantil se não fosse tão inconsequente e irresponsável. E, enfim, o que a gente está mostrando aqui, meus amigos, é que Vasco, Botafogo e Flamengo, né? Adivinha qual é o segundo clube tentando camuflar? É o Vasco. E essa também é infeliz também. O que a gente está falando aqui é que os três clubes que se manifestaram ontem, Flamengo, Vasco e Botafogo, na minha modestíssima opinião, porque eu não faço comunicação de clube, eu não sei como é o trabalho que o Tabet faz, e reitero, acho que ele é muito competente. Ele colocou a comunicação do Flamengo no amplificador desde que ele chegou. Mas vocês não acham que os três clubes perderam uma grande oportunidade de ontem se unir pela paz nos estádios, em vez de continuar um estocando o outro? Vocês não acham que é uma oportunidade perdida pelos clubes ontem? A primeira mensagem do Flamengo é errada em tantos níveis, é tão errada que eu não sei nem o que dizer, não sei nem por onde começar. É muito errada. Morreu uma pessoa, morreu um torcedor na porta do estádio e o cara coloca um negócio, cadê você? Tô no hospital, tô no cemitério, sabe? Ali é assim, a insensibilidade em todos os níveis, né? A insensibilidade em todos os níveis. Porque, claro, é evidente, na hora da primeira mensagem do Flamengo ainda não se sabia da morte. Mas se sabia do caos instalado e do que tinha acontecido no estádio. Não precisava morrer ninguém, Não né? era hora de precisa morrer alguém. O futebol tinha morrido um pouquinho ali. Para muita gente, porque para muita gente não vai voltar ao estádio. Então não é hora desse tipo de brincadeira. Até porque não adianta correr, não adianta fugir. Ele fazia também uma referência ao pleito do Botafogo de que o jogo não acontecesse. Que caberia, sim, na minha opinião, ser discutido. Perfeito. Perfeito, Mansur. O Botafogo, antes do jogo, nas ótimas entrevistas que o Premier e o Sport TV levou ao público, o Botafogo estava muito preocupado, os diretores do Botafogo, antes do jogo, com a falta de segurança. E o Botafogo chegou a sugerir que o jogo não acontecesse. Diante o que estou com o Mansur, acho perfeitamente plausível. Como é que você vai jogar futebol com milhares de pessoas tendo uma guerra do lado de fora, com troca rojão, de tiros? com tiro? Quando você ouve o relato de torcedores e jornalistas que estavam no estádio, eles estavam apavorados. Eu não sei o que é pior, ter acontecido o jogo ou cancelar um jogo com 20 mil pessoas dentro do estádio. Eu não sei o que é pior. Mas, Mansur, rapidinho, eu quero dar mais elementos. Os personagens que realmente fazem o futebol, né, os jogadores ali em campo, se abalaram com o que aconteceu, porque eles tiveram que passar por essa selvageria para chegar no estádio. E acho muito relevante mostrar o que esses personagens, rivalidade de clube à parte, falaram sobre o que viram. Confira. A população precisa ser tratada um pouco mais com respeito, né? Seja no estádio, seja no hospital, seja numa escola. E eu sou a favor de não ter a partida, se pedir a minha opinião.
até para ter respeito com o torcedor que saiu de casa, com o seu filho. Um perigo isso aí. Não é justo a gente fazer um espetáculo e quem está assistindo não ter uma segurança digna. Preocupa, né? Já que a gente tem familiares vindo assistir os jogos e a integridade dos nossos torcedores, crianças. Futebol é um grande espetáculo, mas não pode mais haver isso. Nós temos que aprender cada vez mais que nós precisamos também dos nossos adversários, né? Para poder competir, para poder evoluir. E isso tem que entrar nas nossas cabeças. A rivalidade ela tem limite, né? Então, cada cena que eu vejo dessa realmente dói no coração, porque o futebol não tem nada a ver com isso, né? Realmente eu não me sinto seguro, vou ser bem sincero. A gente, como eu disse, nós estávamos no ônibus vindo ao estádio e acompanhando essas notícias. Eu sabia que o Rafael iria trazer a sua filha e acompanhando essas notícias eu falei com ele: Rafael, acho melhor você ligar para sua esposa para que fique em casa, até porque criança... todo mundo fala que respeita, mas infelizmente ninguém respeita. Criança, muito menos mulher. Então, é lamentável, né? O Rafael Vaz. Então a gente teve um morto, tem outros 3 baleados, cujo estado merece atenção, um deles em estado gravíssimo. E a gente falou aqui dos clubes, eu tomo muito cuidado porque tenho certeza que a intenção de quem cuida da conta do Flamengo não era incitar a violência. Acho que ele foi muito infeliz, mas não era incitar a violência. O que eu estou falando aqui é que ainda dá tempo, na minha modestíssima opinião, eu não sou dirigente de futebol, graças a Deus, fui para uma outra linha, mas eu acho que ainda dá tempo de Vasco, de Botafogo, de Flamengo e de Fluminense, que ontem ficou em silêncio porque não estava envolvido na história, de hoje, de amanhã, diante da repercussão que as redes sociais deles tiveram, negativa, deles sentarem à mesa, porque isso é um tema comum a eles, né? Torcedores de todos os clubes, torcedores de verdade, vão sofrer esse tipo de violência que a gente viu no Engenhão. É comum, os jogadores sofrem, então dá tempo ainda dos 4 clubes que realmente fazem o futebol do Rio, na minha modesta opinião, sentarem à mesa, opa, temos um ponto comum aqui, divergências à parte, e esse ponto é comum a todos. Eu tenho certeza que Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo querem a paz nos estádios. E aí eu vou ficar com a capa do Extra de hoje. Eu gostei muito da capa do Extra de hoje, porque ela resume um sentimento que todo mundo que liga para a vida, que se importa com a vida, tem hoje. Vai comemorar o quê? Está aqui a capa do jornal. Nada a comemorar. Vai comemorar o quê? Nada a comemorar. Nada a comemorar. Eu não consigo, eu tô com você, não consigo ter a interpretação de que o tweet do Flamengo foi uma incitação de violência. Foi uma brincadeira infeliz. E que, aliás, mostra que a gente exige mais cuidado no manuseio dessas ferramentas sociais pela sociedade que a gente vive. Não adianta você achar que as brincadeiras elas vão ser interpretadas da maneira que devem ser. E essa foi, de fato, muito infeliz. E é um mundo externo que é violento. Quanto aos clubes se juntarem, eu concordo que dá tempo, e como daria tempo também do Flamengo ter admitido a insensibilidade também, feito uma retratação, o Botafogo também demonstrar um entendimento disso, os clubes se juntarem, acontece que os clubes tratam a questão da violência nos estádios da mesma maneira que tratam Primeira Liga, da mesma maneira que tratam calendário, da mesma maneira que trataram o Flamengo e o Botafogo, o desmonte da arena da Ilha do Governador, eles brigam até pelo desmonte de um estádio que vai ser remontado. Então briga-se por tudo. Então eles tratam assunto violência dos estádios, que envolve a vida das pessoas e a segurança. E a sensação de segurança dos atletas deles, porque eram atletas com medo também em campo, porque tinham familiares a caminho do estádio. Eles tratam esses assuntos da mesma maneira que eles tratam todos os outros relacionados à convivência entre os clubes. E quem acompanha um pouco os bastidores da política do futebol carioca, é fácil enxergar. Mesmo nesse assunto delicado, que é a violência, que é com relação à torcida, eles não chegam a um acordo. Embora seja até uma oportunidade para que eles tentem se acertar, mas dificilmente vão chegar a um acordo. Porque eles vão olhar para o torcedor do time próprio e não querem saber se o outro torcedor como vai chegar ao estádio, se vai ter escolta, se ele vai ser bem recebido no outro estádio. Dificilmente eles vão chegar a um acordo, como nunca chegam em nada, né? Na violência, eu acho bem difícil que eles consigam chegar a um acordo nesse quesito de violência.